A Justiça decreta sigilo nas investigações sobre a queda do avião que matou o ministro Teori Zavascki. Cassada a liminar que proibia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de se candidatar à reeleição. São Paulo confirma 3 mortes por febre amarela no estado. Funcionário do metrô é morto na frente da filha e dos netos numa tentativa de assalto em São Paulo. Série de assassinatos deixa 35 mortos no fim de semana em Belém. Preso é baleado ao tentar fugir de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Tempestades e tornados deixam pelo menos 19 mortos no sul dos Estados Unidos. Na China, a demolição de um conjunto de prédios de uma só vez. Paulista é eliminado da Copa São Paulo por escalar jogador que usou identidade falsa. O Batatais vai decidir o título com o Corinthians. Sambistas plus size. Escola de samba escala passistas acima do peso para o carnaval deste ano. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um funcionário do metrô de São Paulo foi morto a tiros na frente da mulher, da filha e dos netos. O eletricista voltava da igreja com a família quando foi baleado na zona leste de São Paulo. Uma criança de 2 anos foi baleada enquanto brincava num parquinho no Rio de Janeiro. O disparo foi feito durante uma perseguição policial a um assaltante em fuga. Investigadores tentam descobrir de onde partiu o tiro. A polícia de São Paulo investiga o uso de documento falso por um jogador do Paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, a Justiça Desportiva excluiu o clube da final do campeonato. O adversário do Corinthians, na decisão de quarta-feira, será o Batatais. Uma série de homicídios assustou a população de Belém neste final de semana. 35 pessoas foram assassinadas depois da morte de um policial militar. O corpo da estudante Janaína Onaga, de 17 anos, foi enterrado hoje em São Paulo. Janaína caiu do primeiro andar de um prédio e a polícia agora investiga o caso. Homens da Força Nacional encontraram mais um túnel na área externa de um dos pavilhões do complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Já é o terceiro em apenas 2 dias. No 10º dia de rebelião, alguns detentos tentaram fugir do presídio. Ainda nesta edição, você vai ver que a guerra entre facções dos presídios começou nas fronteiras do Brasil com a disputa pelo comando do tráfico de drogas e de armas. Famílias de pacientes internados em hospitais particulares do Rio de Janeiro estão sendo vítimas do chamado golpe do falso médico. Em um dos casos, os parentes tiveram prejuízo de R$10 mil. A Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje sigilo na investigação do acidente aéreo que matou 5 pessoas, entre elas o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ainda não se manifestou sobre a escolha de um novo relator para os processos da Operação Lava Jato. O ministro Marco Aurélio Mello disse que a definição sairá em breve. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília suspendeu hoje a liminar que impedia a candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, à reeleição. O recurso foi apresentado pela Advocacia Geral da União. A eleição está marcada para o dia 2 de fevereiro. Veja daqui a pouco, São Paulo confirma 3 mortes por febre amarela no estado. Tipo mais agressivo de câncer de pele afeta pessoas cada vez mais jovens. Em meio à guerra pelo controle de tráfico de drogas, o SBT Brasil mostra como é feita a segurança nas fronteiras. 19 prédios implodidos ao mesmo tempo na China. Não perca, é já já. O melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele, afeta pessoas cada vez mais jovens. 3 em cada 10 pacientes têm menos de 45 anos, segundo um estudo feito em São Paulo. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje 3 mortes por febre amarela no estado. O presidente dos Estados Unidos assinou hoje um decreto para retirar os americanos do tratado comercial entre os países do Pacífico. Em seu primeiro dia de trabalho, Donald Trump também se reuniu com empresários. Em instantes, tornados provocam mortes nos Estados Unidos. Os perigos dos tênis com rodinhas que viraram moda entre a garotada. Sambistas plus size.
Escola de Samba de São Paulo escala passistas acima do peso para o carnaval. Banco, siderurgia e mineração puxam a Bolsa de São Paulo para o que fechou o nível mais alto em quase 5 anos. A gente volta já já. A guerra entre grupos criminosos dentro dos presídios começou nas fronteiras do Brasil, na disputa pelo tráfico de drogas e de armas. O SBT Brasil viajou até a região amazônica, ao lado da Colômbia, para mostrar como é feito o trabalho do Exército na vigilância de uma das rotas usadas pelos bandidos. 90% das lojas online abertas no Brasil são micro, pequenas e médias empresas. Na contramão de outros setores, o comércio virtual cresceu 11% no ano passado e gerou mais de 700 mil empregos. Começa à meia-noite de hoje e vai até a sexta-feira o prazo para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece 328 mil vagas em universidades públicas. O estudante não pode ter tirado nota 0 na prova de redação do Enem. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro. E em março deverá ser desligado o sinal analógico de televisão no estado de São Paulo. Outras cidades do país também têm data marcada para o desligamento. Mas muita gente ainda não sabe o que fazer com os aparelhos de TV antigos. A Prefeitura de São Paulo suspendeu hoje mais de 14 mil benefícios do programa Bolsa Família por recomendação do Ministério Público. Foi identificado o pagamento a pessoas com renda incompatível com o perfil de pobreza ou extrema pobreza, como empresários e servidores públicos. Uma série de tornados matou pelo menos 19 pessoas no sul dos Estados Unidos. A abertura de uma lanchonete de uma rede internacional no Vaticano provocou revolta entre moradores e religiosos. Para os críticos, a loja não representa a arquitetura e as tradições da sede da Igreja Católica. Moda entre as crianças, os tênis com rodinhas que viraram espécie de patins podem trazer sérios riscos de lesões. Os médicos alertam que o calçado deve ser usado apenas em locais adequados e por tempo limitado. E tem novidade no Carnaval de São Paulo, Raquel. A Escola de Samba Rosas de Ouro vai mostrar na avenida que não existe padrão e nem preconceito quando o assunto é gingado. É isso aí, Nascimento. A ala das passistas este ano vai incluir mulheres que estão acima do peso, são as sambistas plus size. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.